Aurélio, o que é que você traz nesse filme tão importante sobre o Honestino Guimarães? A própria vida, né, do Onestino conectada com a história, né? A história que ele viveu e o tempo que nós estamos vivendo. Eu acho que essa conexão, para mim, é a mais importante. Eu não vejo nesse documentário como fosse um olhar museológico, arqueológico do passado, congelado no tempo, vendo o herói. Mas assim, eu prefiro vê-lo, né, no caso do Onestino, como uma referência histórica da história dinâmica, né? Por exemplo, o que ele lutava naquele momento? Lutava contra o Mecuzade. O que era o Mecuzade? A privatização do ensino. O que nós estamos vivendo hoje? O avanço daquilo que, no caso, o Onestino e a geração do Onestino, as palavras de ordem eram fora Mecuzade, e hoje os jovens falam educação não é mercadoria. Quer dizer, essa conexão histórica que me interessa muito, sabe, Azênia? Isso é importante para quem não conhece. O MEC-USAID é um acordo entre o Ministério da Cultura brasileiro, da Educação e Cultura, e a US, a United States, a agência de fomento dos Estados Unidos, chamada USAID. Então, esse acordo feito pela ditadura militar pretendia colocar a Universidade Brasileira a serviço da produção não intelectual, mas a serviço de mão de obra para as multinacionais americanas, né, Aurélia? Então, o Onestino lutava contra isso. Exatamente, o Mecuzade foi um dos, se não o primeiro, o segundo acordo assinado logo após o golpe de 64. O primeiro foi a liberação da entrada dos Estados Unidos nas áreas de mineração, né, sobretudo na Amazônia, que o governo já tinha feito o levantamento aéreo e fotogramétrico da Amazônia e já tinha identificado o potencial de Carajás, por exemplo, né? E isso foi entregue para a Steel Corporation. E, paralelo a isso, o MEC-USAID, que era a destruição do ensino público gratuito do Brasil, um país, naquele momento, tinha um alto índice de analfabetos, né? E que no governo João Goulart estava em processo o método Paulo Freire, que tinha como objetivo zerar essa carência, né, do analfabetismo. Né? Então, assim, o MEC-USAID vem com uma política de desmobilização e destruição do projeto da escola pública gratuita. Lembrando também, né, Aurélio, que Onestino militava no momento em que as universidades eram o grande centro de resistência à ditadura militar, que foi um infortúnio de 64 a 85, né, Aurélio? Sim, não. Assim, ainda hoje, né, o que é a universidade? O nome está dizendo universidade, né, onde você um território, um espaço onde você tem a possibilidade de exercer a universalidade, a pluralidade, a diversidade, né, dessas, dessas confluências de conhecimento, de interesses, onde você vai exercitar a tua potencialidade, né, a tua juventude, né, a tua liberdade. Na universidade onde você vai amadurecer tudo aquilo que na infância você tem um sonho, o que você vai ser o soldado o lixeiro, né, sempre e de repente você quando entra você se transforma e descobre novas formas de comunicação. Eu não muito, não é coincidência que quem é a vítima das agressões do neoliberalismo, dessa situação que nós estamos vivendo nos Estados Unidos, em outros países e no Brasil, nós vivemos durante 4 anos, essa agressividade contra o Paulo Freire, contra a universidade, de querer estigmatizar a universidade como lugar de vagabundo, onde se faz Maconheiro e puta. surubas, maconheiros, que era que você ao fazer a pesquisa, por exemplo, para fazer o documentário do Onestino, você encontra nos jornais da época as manchetes que são muito semelhantes de hoje.
o NB, antro de maconheiros e orgia sexual. Quer dizer, então havia isso que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, cortando as verbas da universidade para impedir o exercício da liberdade, porque eles têm medo desse território, né? Porque o território da universidade é um território de liberdade, sabe? É o Verdade. lugar onde você é jovem, você vai lá para tomar cerveja, para, sei lá, fumar um baseado, mas também para ler, para discutir ideias, para amadurecer, para se tornar um adulto qualificado. Não é isso que é a universidade, senão não seria universidade, seria um quartel. E lá no quartel também tem tudo isso que eles acusam a universidade. O quartel tem vagabundo, tem orgias, e tem, é só ver, né, as notícias que a gente fica descobrindo, né, quando são tornadas público. Né? Um pouquinho mais cedo, o Aurélio fez menção à Steel Corporation. Ele falou que o primeiro ato do governo militar de certa forma, permitir a Steel Corporation, gente, só para vocês saberem, porque a gente está falando para gente jovem que não sabe, é uma empresa, era uma estatal americana baseada na Pensilvânia, que é um berço da siderurgia estadunidense. E agora os Estados Unidos, recém, né, no governo Biden, depois no próprio governo Trump, impediram que o Japão se tornasse majoritário no controle da Steel Corporation. Então, quando a gente fala em terras raras hoje, o Aurélio está falando nas terras raras lá de trás, né, Aurélio? Exatamente. Não, sempre. Olha, eu vou contar uma história para você, Azene, que é quando eu era criança, tá? Eu sou de Manaus, nasci em Manaus, no Amazonas, e quando eu era a minha geração, Manaus era uma cidade pequena, tinha, eu acho, no máximo 200 mil habitantes, todo mundo se conhecia, havia aquela coisa daquele Brasil, né? Eu não tenho saudade disso, eu só tenho saudade daquilo que poderia ter sido e não foi. Aquilo que estava lá ficou, é passado. Eu tenho saudade daquilo que não foi, né? Do futuro que não aconteceu. Mas, enfim, o, uma vez saiu no Jornal de Manaus uma notícia que jorrava petróleo à flor da terra, em Nova Olinda do Norte, que é um município que tem no Amazonas, que hoje chama-se Coari, e que é onde hoje tem a maior reserva de gás da Petrobras é lá. Então, quando eu era criança, já as pessoas recolhiam o óleo que brotava e colocavam na lamparina. Você lembra da lamparina? Você conheceu? Lamparina, Claro. aquele pé de fifó, né? Que você colocava o combustível, tinha uma ponta que saía um algodão e se iluminava antes de ter energia elétrica. Então, aí saiu nessa matéria, falava, apesar de o petróleo jorrar em Nova Orleans do Norte, técnicos norte-americanos que vieram avaliar consideraram que não é comerciável o petróleo. O meu avô falou, fez um comentário assim, ele era muito engraçado, ele falou assim, realmente, né, esse petróleo respeita as fronteiras políticas, porque na Venezuela tem petróleo, quando chega na fronteira do Brasil, ele dá meia curva. Então, essa realidade de manipulação, sabe, isso aí, ela não é nova, né? Todas as vezes que o Brasil se impõe, toda vez que o Brasil quer se colocar, né, como ele merece ser, porque é o tamanho do nosso país, é um país continental, com uma variedade de recursos naturais que poucos países possuem. É claro que um país vizinho tão guloso como é os Estados Unidos, né, um país que está em guerra há mais de 200 anos, um país que fomenta a arma, o guerreiro sanguinário, quer dizer, existe essa cultura entre eles, né? Tanto que a violência do apartheid é uma realidade lá dentro, né? E eles conseguiram se colocar no mundo como democracia, né? Apesar de ser uma falsa democracia, se vendeu ao mundo como uma democracia do mundo, né? Sendo que lá acontece, lá é a maior população carcerária, lá é a maior dívida interna, lá não existe, por exemplo, o SUS. Então é complicado, né? E o Brasil, quando o Brasil se coloca com essa potencialidade, né?
começa a sofrer essas ameaças. É só ver a questão do PIX, a tentativa de interferência nas eleições brasileiras. Gente, estamos falando do filme Ernestino, vamos entrar em detalhe, calma. É que eu quero dar o grande contexto do filme sobre o Ernestino. O Ernestino era um estudante da Universidade de Brasília que batalhava contra tudo isso. E hoje nós vivemos isso. Então, quando o Aurélio falou em Coari, eu estive em Coari. Eu fui fazer uma reportagem em Coari, gente, e aí a delegacia havia sido assaltada, para vocês terem uma ideia da criminalidade. E aí é um município super rico, mas por causa da Verdade. corrupção, e a gente tem que falar, é a corrupção da extrema-direita brasileira. Coari sofre problemas profundos, apesar de ser riqueza. A Aurélio também mencionou Carajás. Qualquer pessoa que viaja ao entorno de Carajás vai ver que não tem saneamento básico a 20, 30 quilômetros da maior reserva mineral do planeta. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso, vamos falar os nomes, lá atrás, ele privatizou a Vale do Rio Doce. E hoje os trens saem de Carajás com 8.000 vagões de minério e não pagam ICMS. Então, por quê? Por causa da Lei Candir. Então, gente, o que o Orestino brigava lá atrás, né, Aurélio, continua atual. É esse seu ponto? É exatamente, é por isso que eu te falei, né, que quando eu me propus fazer esse documentário, eu não queria falar de um personagem congelado no tempo histórico, sabe? Mas eu queria trazer que as lutas do qual ele se dispôs a fazer, elas continuam ainda, né? Os fantasmas continuam a nos assombrar, né? Pensar a geração do Nordestino foi para a luta, uma luta contra a ditadura na clandestinidade. Havia aqueles que optaram para enfrentar a ditadura na luta armada, na guerrilha rural. O Nordestino fazia parte de um grupo que considerava uma luta maoísta, né, que de luta de massas, mas tudo bem, o inimigo era muito mais poderoso, né? Então, de certa forma, essa geração ela sofreu um revés muito forte, né? Porque a resposta da ditadura, que era protegida pelos Estados Unidos, a gente pode esquecer, no ano que o Nestino foi morto, assassinado, eu não gosto de falar desaparecido, ele foi assassinado, né? Seu corpo até hoje não foi encontrado, mas ele foi assassinado com 23 anos de idade, no Rio de Janeiro. Em 1973, o Richard Nixon, que era o presidente dos Estados Unidos, ele faz um discurso onde ele diz: para onde for o Brasil, irá toda a América Latina. Então, ele estava sinalizando que naqueles países onde, nesse momento, estava o Allende no poder, na Argentina, havia já o Perón tinha voltado, havia todo um governo híbrido ali, lutando pela democracia. No Peru estava o Alvarado, que era um general que se dizia nacionalista, e por aí afora. Então, ele estava. E no Peru estava o Banzer também, que era um militar nacionalista. Na Então, ele Bolívia, tava, Hugo que ele, Banzer, exatamente, o Hugo, na porque foi Bolívia. sequestrado e assassinado. Então, o que ele queria dizer é que ele não ia admitir que nenhum país fosse democracia. Todos tinham que seguir o Brasil, já, que é em 73, desde 64, o Brasil já estava na ditadura. E nesse ano, o Onestino é sequestrado e assassinado. Então, a minha vontade era fazer essa leitura, sabe? Trazer essa atmosfera, mostrar que hoje, qual é o discurso dos canalhas que hoje dirigem os Estados da América do Norte. O discurso que a América do Sul é o quintal deles. Eles não vão Uhum. admitir, eles vão fazer tudo para interferir na eleição da Colômbia, na eleição do Peru, na eleição na Argentina, vão manter um ser sem nenhuma característica de humanidade. Lá no Chile, também desmontando as conquistas realizadas pós-ditadura Pinochet. Então, e no Brasil, nós estamos sob essa ameaça Uhum. também. Felizmente, nós temos o Lula, né, que é um Lula tem um carisma de um líder
mundial, né? E isso é uma grande barreira para que nós possamos defender a frágil democracia brasileira, né? E, e, Aurélio, com isso, e com isso ter a liberdade de falar do Onestino, porque tem essa questão. Se você não tem liberdade, você não pode falar do Onestino. você não poderia fazer o seu filme. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo. O Onestino é mineiro, né, de nascimento. Né? Goiano, Ali é goiano de é, nascimento? Acho de que ele é. Itaberaí, uma cidade chamada Itaberaí. Ah, Itairaí. Bom, de qualquer forma, ele é uma pessoa do interior do Brasil, assim como a Dilma, né? A Dilma nasceu em Minas e a Dilma saiu daquele interior do Brasil. É como porque como eu sou de Bauru, no interior de São Paulo, eu tenho essa sensação. Eu cresci na ditadura militar. Aos 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi o DOPS com metralhadora na frente da minha casa. Meu pai era militante comunista. E aí eu tinha essa sensação, é como se sair do interior e descobrir um mundo. Como é que foi para o Onestino essa descoberta, hein, Aurélio? Porque ele chegou, depois saindo de Goiás, foi para Brasília, para a UNB, que era um fervilhava. Como que foi essa descoberta pessoal para o Onestino, hein? O Onestino veio de uma família, o avô dele era comunista, né? Uhum, O pai dele sonhava que os filhos fossem estudar na União Soviética. uhum, Então havia um sentimento, né, progressista, de esquerda, né, de alguma forma ali naquela família, né? Parece que o avô dele era dono de uma fazenda e naquela coluna Preste deu uma pousada lá, passou uhum. por lá, né? Então, tanto que um dos irmãos do Nordestino chama-se Luiz Carlos. Como eu, aliás. Pois é, é só pegar que dá para seguir o caminho do DNA, da origem, né, do nome. Uhum, Então, e ele aí, o pai, ele está no filme isso, né? Eu mostro isso. O pai dele era dono do cinema, de um cartório, enfim, era um homem nessa cidade pequena que tinha vários negócios pequenos, mas aí veio a coisa da construção de Brasília, que mobilizou os brasileiros de norte a sul, construir a nova capital, o futuro e tal, melhorar de vida. Havia a perspectiva de um futuro brilhante uhum. para o país. E o Juscelino, com o carisma que ele tinha, ele contaminou os brasileiros, né? Foi. E brasileiros humildes e brasileiros remediados e pessoas que queriam investir e foram para Brasília. Um desses brasileiros foi a família do Onestino, o pai e a mãe dele foram para Brasília com os filhos, já existia lá um tio, já morava lá em Brasília, mas bem no início mesmo, né? E o Onestino chega para fazer o colegial. Não, o Nordestino ele chega no colegial e nesse momento já é pós-ditadura, né? Ele entra em contato com vários colegas, um pouco mais velhos, que já eram organizados na ação popular. E ele era uma pessoa carismática, né? Era uma pessoa que gostava de contar história e também muito inteligente e já com bastante informação foi convidado para ingressar na Ação Popular. E ele entra na Ação Popular, que era uma organização de classe média, de origem de classe Católica. média, católica, de origem católica, exatamente. E ele vai para a universidade, faz o vestibular, passa em primeiro lugar de toda a universidade para geologia, se torna o melhor aluno de geologia paralelo a isso, numa atividade intensa da militância estudantil, né, quando a ditadura assassina o estudante Edson Luiz no Rio de Janeiro, que Uhum, começa uma mobilização no Brasil inteiro, que fica impactado com esse assassinato frio, né, que o militar atira e mata o estudante que estava pedindo para o preço mais baixo na refeição. E o Onestino, então, no dia do aniversário do Onestino, isso aconteceu. Ele vai para a universidade, mobiliza os estudantes, batiza a praça em frente à reitoria com Praça Edson Luiz e chama para uma assembleia, e a partir daí ele cresce, né?
a primeira manifestação na W3 e, claro, Brasília tinha, talvez tivesse 500 mil habitantes. Então, na W3, ele faz a grande manifestação que leva 10 mil pessoas para a rua e começa, então, um processo de mobilização de massas, né, através da luta política em Brasília, liderada por ele. E ele passa a ser o inimigo público da ditadura. Quer dizer, a ditadura odiava a universidade. Quando deram o golpe de 64, eles queriam fechar a universidade, privatizá-la. Eles não tiveram coragem, por algum motivo, alguma disputa ali interna entre eles, e a universidade ficou meses fechada. Depois abriu, eles expulsaram, sei lá, saíram mais de 200 professores que foram embora e começaram a reorganização da universidade quando o Onestino entra. Né? O Onestino já, quando entra na universidade, a universidade já tinha sido fechada, reaberta, e mais de 200 professores tinham sido mandados embora. Lembrando, gente, que o Aurélio mencionou a Ação Popular, a AP. A AP tinha influência católica. Aliás, minha irmã, Maria da Graça, a mais velha, ela não era, era muito próxima da AP, porque ela era da JUC, Juventude Universitária Católica, lá em Bauru, na FAFIL, Faculdade de Filosofia. Só para colocar um tempo, né? Aliás, a AP é onde o José Serra militou. Muitas lideranças importantes políticas militaram lá atrás na ação popular. É, eu não quero dar spoiler do seu documentário, então eu não quero contar tudo que tem no documentário. Mas me fala você falou com os parentes do Ernestino sobre. Ele sumiu, o corpo dele nunca foi resgatado. A gente tem alguma ideia do que aconteceu com o Ernestino, Aurélio? Não tem, não tem. Há versões, né? Tem as versões mais diversas, por exemplo, quando o irmão dele, a mãe, logo depois do desaparecimento deles, foram para o Rio procurar nos quartéis, né, e tiveram na Marinha, um soldado falou para o irmão do Onestino e disse, cara, seu irmão não vai ser encontrado nunca mais, porque eles levaram ele para o alto mar e jogaram ele no avião, com a barriga, cortavam a barriga isso foi a primeira versão. Aí surgiram outras, que ele foi para a guerrilha do Araguaia, isso não é mentira. Ele era PCdoB, o Onestino é da Ação Popular, que não tinha nada a ver com a guerrilha do Araguaia. Nada a ver. Mas tem essa versão, a pessoa até publicou um livro, fala isso. Tem a versão da qual eu uso no filme, que a mãe dele vai procurar um general, e o general diz, olha, ele está preso aqui em Brasília, se a senhora quiser visitá-lo, a senhora tem a autorização, e marcaram para ela ir lá no dia 24 de dezembro de 1973. Aí ela vai com a família, levaram bolo, roupa, pijama, escova de dente, felizes que iam encontrar o Onestino. E chegando lá, eles são recebidos, levam um chá de cadeira, até que chega uma hora, já era mais de meia-noite, né? Já tinha passado, já era 25 de dezembro. Ela procura lá e o cara disse: olha, me desculpa, mas ele não Isso era está um aqui. PG do Exército em Brasília? Em Brasília. Ele não está aqui. Aí é isso, quer dizer, o que aí, também teve um outro militante da Ação Popular que foi torturado lá em Brasília e que falaram para ele e disse: olha, nós vamos fazer com você o que nós fizemos com o Nestino, vamos te enterrar no formigueiro, porque no Cerrado tem aqueles formigueiros gigantescos, né? Uhum. Então, tem essas versões. Eu acho que foi em Brasília, levaram ele e mataram em Brasília. Uma coisa meio perversa, né? De Aurélio, nós estamos quase terminando a nossa entrevista, a gente tem mais 8 minutos aqui, e eu queria que então você desse o serviço do seu documentário, o nome, quando vai ser lançado, onde as pessoas podem ver o seu documentário. Eu só quero dar o meu depoimento pessoal de que o trabalho que você está fazendo é essencial para a nossa memória. Tem tanta gente que desapareceu, que
que não sofreu, por exemplo, minha família, como eu estava ali dizendo, minha família ela não sofreu o impacto direto da ditadura, porém todos os meus irmãos, filhos do meu pai, que era militante comunista, sofremos muito. Então existe um dado que muitas vezes não é considerado. Ah, são apenas 400 desaparecidos. O Brasil sofreu muito com essa ditadura. Milhões e milhões sofreram, seja no arroxo salarial, seja nessas ações, no sofrimento psicológico. Então, eu queria que você desse um fecho para essa nossa entrevista falando sobre o seu documentário. Olha, só para uma questão que eu sempre que não é coincidência, as mesmas pessoas que torturavam os opositores da ditadura são os criadores do Esquadrão da Morte, aqueles caras que matavam os pobres, pretos, e de uma forma cruel, da mesma forma que matavam os opositores contra a ditadura, os militantes políticos. E essa violência do Esquadrão da Morte e a violência contra os militantes políticos, ela permanece no campo, permanece nas periferias das cidades. É uma herança maldita da ditadura. A polícia militar ela precisa ser revista, reformada. Ela não pode ser PM, Polícia da Morte, entendeu? Ela precisa ser uma polícia onde ela exerça a defesa dos direitos humanos. Enfim, o filme A Zenha, ele vai estrear no dia 13 de agosto, e em todo o Brasil. E eu espero que as pessoas compareçam para conhecer a história do Ernesto. O Ernestino era um cara engraçado, um cara de um humor fantástico e de uma humanidade. Gostava de poesia e gostava de ler e de questionar questões econômicas, um cara super antenado. Se ele tivesse vivido em outra situação histórica, com certeza estaria uma das pessoas em cargos majoritários, sabe? Quem sabe até presidente da República, mas com certeza ele seria uma das pessoas mais qualificadas na direção do nosso país. Como ele era geólogo, estaria pensando, por exemplo, nas questões das terras raras, né? Contribuindo de uma maneira eficaz para o entendimento e defesa desses recursos naturais. É muito importante o que o Aurélio disse, porque se você olhar a história da ditadura, eu entrevistei um ex-militar no Rio de Janeiro e disse: a ditadura fez um serviço de limpeza. Ela aposentou centenas de militares. Então, a gente sente hoje, né, Aurélio, a ditadura não acabou, no sentido que você disse, que o Odestino poderia ser uma liderança importante, um deputado, um senador, um presidente. Mas eles ceifaram toda uma geração, não foi? Ceifaram Geração. uma geração de estudantes, de militares, e a gente sofre até hoje por isso, porque, inclusive, nos estertores da ditadura, o que pouca gente sabe é que o Ernesto Geisel, que foi vendido para a população brasileira como um democrata, é o cara da abertura, Ernesto Geisel autorizou cortar a cabeça pessoalmente, ele autorizou de todas as lideranças do partido do PCdoB aqui em São Paulo. Então, eles fizeram um trabalho metódico, não foi, Aurélio? De ceifar lideranças como o Onestino. E ele não, é engraçado, né? Porque eles estrangularam, né, toda a classe média, as lideranças vindas da classe média, estudantes, intelectuais, artistas. E quando eles fizeram isso, surgiu uma outra cabeça, que foi dos metalúrgicos operários, surgiu o Luiz Inácio Lula da Silva, né, que é um verdadeiro proletário, um verdadeiro operário, uma verdadeira liderança, e também ligado à Igreja Católica, né? Quer dizer, de alguma forma, o Lula ele vem como aquelas lideranças dos anos 50, 60 estavam no exílio, e as que ficaram aqui foram assassinadas e sufocadas. De repente surge a Luiz Inácio Lula da Silva, que para ocupar esse espaço. Então, o Lula ainda por isso que o Lula hoje é quase. A gente fica olhando assim, por quem vai ficar no lugar dele? Vai surgir. Assim como ele surgiu
Mas eu olho isso com uma coincidência que me acalenta, sabe? Assim, porque você estrangula aqui, aparece outra coisa ali.